Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Saúde o Sr. Vigário-Geral, os seus cônegos, o Sr. Padre Duarte, saúde as nossas irmãs, confraria e todos nós que nos reunimos aqui nesta Igreja-Mãe da Diocese para celebrarmos o Dia do Senhor. Somos convidados, a partir do próprio Senhor ressuscitado, em cada domingo a celebrar esse grande dia, que é o dia da ressurreição. E fazemos-lo como o Senhor quis ficar connosco de uma maneira muito plena e total, entregando-se na sua palavra e entregando-se o seu corpo e sangue na Eucaristia. Quero hoje indicar que temos a alegria de celebrar neste dia também o Dia das Missões, o Dia Mundial das Missões. E o Papa convida a olhar para o ímpeto interior de cada um na missão, através da frase de Isaías: a quem enviarei? Eis-me aqui, podeis enviar-me. Eu penso que todos nós, na nossa consciência cristã, temos que crescer até chegar a esta resposta: quem enviarei? Eis-me aqui, podeis enviar-me. Enviar-me pode ser à família, pode ser àqueles que estão connosco a trabalhar, em tantas situações. Mas, ao mesmo tempo, também estamos a iniciar a semana dedicada à oração, ao empenho, à responsabilidade que toda a comunidade cristã tem na educação cristã. E este ano, a Comissão Episcopal desta área convida-nos a olharmos essencialmente para a família como igreja doméstica. Eu penso que temos aqui uma riqueza enorme que nos coloca perante a formação cristã, desde a catequese até ao desabrochar da vocação. Podeis enviar-me. E à missão que todos nós temos a desempenhar. É neste sentido que nós vamos pedir ao Senhor que nos purifique o nosso interior, perdoando os nossos pecados, para mais dignamente podermos celebrar estes sagrados mistérios e escutar os apelos que Ele nos faz na sua palavra. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade
e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada. Por causa de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso quando ainda não me conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que se saiba do Oriente ao Ocidente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos gentios não passam de ídolos. Foi o Senhor quem fez os céus. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz estejam convosco. Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos, amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho
não vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós brilhais como estrelas no mundo, ostentando a palavra da vida. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Porque me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhe Jesus: Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra de salvação. Glória a vós. Começo esta minha reflexão convosco, a partir da palavra do Senhor, para vós que estáis aqui, neste templo, na Catedral, como dizia há bocadinho, na Igreja-Mãe de toda a Diocese, mas também para todos aqueles que nos seguem através da Vitec ou através da Rádio Clube e da Antena 1. Dizia eu, quero começar por esta reflexão, a partir da segunda leitura. São Paulo, juntamente com outros que com ele têm a responsabilidade das comunidades cristãs. É muito curioso que logo desde o início as comunidades que têm um apóstolo têm depois vários serviços, vários ministérios que lhes estão associados e que daí nós dizemos uma comunidade ministerial. E ele dirige-se àquela comunidade com palavras elogiosas. É as mesmas que eu gostaria de ter hoje, sinceramente. Louvar o Senhor pela vossa fé, pelo sentido da vossa esperança e, naturalmente, pela manifestação da caridade, do amor. Uma igreja em comunhão. Uma igreja em comunhão. Quero louvar o Senhor, naturalmente pela Diocese, que é a primeira e original comunidade e que depois se torna presente aonde se celebra a Eucaristia
em cada uma das paróquias ou comunidades cristãs. Mas não nos esqueçamos que Paulo dirige-se a uma comunidade muito concreta, ele como apóstolo, e, portanto, formando aquilo que nós hoje chamaríamos uma diocese, embora pequenas comunidades, sem dúvida, mas era uma diocese, porque tinha o apóstolo, tinha a proclamação do Evangelho, tinha a celebração da Eucaristia, tinha ministérios, tinha serviços à sua volta e, naturalmente, que era assistida pela ação do Espírito Santo. Isto mesmo, nós hoje, graças a Deus, temos por benevolência, por misericórdia divina na nossa diocese. Demos graças a Deus. Quero convosco dar graças ao Senhor por isso mesmo. Mas mais ainda, é que Paulo diz que não é só com palavras que Jesus Cristo se manifesta, ou que nós nos manifestamos como Igreja de Jesus Cristo. Nós temos a consciência e queremos vislumbrar a poderosa ação de Deus através das obras, através do fazer. Que bonita e que interplanta é esta ação. Também nós hoje devíamos despertar e dizer a nossa fé tem que ser operativa. A nossa forma de ser comunidade tem que se manifestar naquilo que realizamos. Mas, sobretudo, é bom ter esta interioridade, este coração límpido, este olhar aberto para podermos ver como Jesus Cristo está a atuar. Como Ele, poderosamente, e este poderoso não quer dizer ostensivamente, porque nunca é. Poderoso não quer dizer que é de uma maneira estrondosa, com grande... Não. É o estrondoso no amor. Que são obras excepcionais, capazes de preencher o coração humano e que se revelam em pequeninas coisas. Ora bem, é neste sentido que a palavra do Senhor hoje estende o nosso olhar. Provoca em nós um sentido de discernimento. Eu não sei se nós conhecemos o que é isto que quer dizer. Nós hoje andamos um bocado embrulhados. Embrulhamos-nos na sociedade, embrulhamos-nos nesta cultura, embrulhamos nas nossas tradições. Todos nós sabemos o que é isto que quer dizer. E temos pouca capacidade de discernirmos. E discernir tem a ver, naturalmente, com a nossa inteligência. Mas só com a inteligência é pouco. É que um cristão faz o seu discernimento a partir da luz do Espírito Santo. Esse Espírito que nos dá os seus dons. E um dos dons é precisamente o dom do discernimento. Saber o que é bom, o que é mau. Saber ver onde é que estão os diversos truques que invadem a nossa sociedade e que tentam armar ciladas. Já vamos àquilo que o Evangelho nos diz, não é? Então, somos assim convidados, à luz do Evangelho, a estender o nosso olhar, estendê-lo, ver a ação de Jesus Cristo mais para além do que é a nossa maneira pequenina, às vezes, mesquinha, de imaginarmos e vermos a realidade da nossa própria fé. Jesus Cristo tem um alcance universal. É aquilo que nós chamamos, que Jesus chamava o Reino de Deus. E o Concílio Vaticano II, há 50 anos, alertava-nos para isso mesmo, para dizer a Igreja não tem a totalidade do reino. Ela é chamada a ser sinal. E um sinal que seja nítido dessa presença de Jesus Cristo. Mas o reino, que é construído a partir da iniciativa divina pela ação do Espírito Santo, é muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Que está a ser construído, naturalmente, no interior da comunidade cristã. Somos os primeiros responsáveis. Mas constrói-se no meio do mundo. O mundo é o palco desse reino. Com toda a criação, com todas as vicissitudes que estão aí. Nós já temos refletido um bocadinho, mas é bom que nós nos alertemos para esta realidade. E nós servimos como comunidade, como testemunho, esse sinal que há de ser eloquente para ajudar a que o reino de Deus se estenda cada vez mais no meio deste mesmo mundo. Então, voltemos-nos para o Evangelho e vejamos aqui uma atitude de profundo discernimento própria de Jesus Cristo, sem dúvida. Jesus é experimentado. É experimentado. Nós vemos ao longo da vida de Jesus, sobretudo no seu ministério público, no seu serviço público, ele, na sua pregação daqueles 3 anos, várias vezes foi experimentado. De vários modos. Nós também muitas vezes experimentamos Jesus, da maneira como nos comportamos. E o mundo também experimenta Jesus Cristo, da maneira como se coloca perante a realidade da revelação. E, sobretudo, perante o facto histórico de Jesus Cristo. Muitas vezes é uma experiência muito negativa,
Porque Jesus apresentou-se na sua encarnação, torna-se presente no meio do mundo e tem que provocar a inteligência, tem que provocar a vida, tem que provocar tudo o que a pessoa é e o seu sentido de vida, tem que provocar. E exige uma resposta. E por isso é preciso aqui um discernimento perante a provocação feita a Jesus Cristo. E aqui temos uma, que vinha precisamente daqueles que eram os amigos de Herodes, os que estavam à volta de Herodes, o que era o governador. Era o governador, era aquele que tinha o poder político da época, estava ali. E dos fariseus e os mestres que tinham o sentido, o cumprimento da lei. E queriam saber até que ponto é que ele se sentia cidadão ou não. Até que ponto é que ele incorria em alguma falsidade perante César, que era a autoridade divina do tempo do Império. E Jesus, muito lipidarmente, muito de maneira simples, só a sabedoria divina pode dizer isto. Afinal, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não confundamos os reinos. Naturalmente estamos no mundo. E estamos no mundo para construir o reino. E temos que o fazer na humildade das estruturas, das realidades que temos. Mas não é para as confundir, porque o reino de Deus está sempre para além. O meu reino não é deste mundo, dizia Jesus Cristo. Outra provocação que foi feita a Cristo pelo próprio Pilatos. Então tu és rei. Sou rei. Só que o meu reino é o reino do amor. É o reino da bondade e da ternura. É o reino da misericórdia. É o reino que há de imperar, sem dúvida. Mas vamos ter que ter paciência. Porque ele não se coloca perante as armas, ou não se impõe pelas armas, não se impõe por uma força despótica, não se põe por aí. É pela docilidade que o amor é capaz de provocar, mas que atrai o coração, é por aí. Por isso que nós também saibamos aprender e peçamos ao Senhor que Ele nos dê na nossa vida, nesta relação com a sociedade permanente que temos que ter, com a cultura atual que temos que ter, que provoca tanto a Jesus Cristo e que provoca a Igreja, que nós tenhamos a sabedoria também de saber que estamos a construir o reino de Deus e um reino que está no meio do mundo, mas não se pode confundir. Ele provoca, ele alimenta, ele alicerça, ele fermenta, mas não se pode confundir, senão corrompe-se o próprio alimento e o próprio fermento. Por isso que nós saibamos reconhecer isto mesmo. Mas, por outro lado, é curiosa a primeira leitura. Fala-nos do rei Ciro. O rei Ciro é um rei pagão. Mas é esse rei que vai ajudar o povo de Israel a recuperar a sua pátria, a recuperar a sua liberdade. E por isso é que Deus olha ali para ele e a dizer: antes que tu me conhecesses, eu já te tinha chamado. É o que alguém chamava os cristãos anónimos, para falar agora no nosso tempo, não é? Nós temos tanta gente que não conhece Jesus Cristo, mas na obediência à sua consciência e procurando ser dóceis àquilo que o Espírito nos vai infundindo, mesmo sem o saberem, estão a fazer o bem. Estão a ajudar na dignidade humana. Estão a provocar que o mundo seja mais fraterno. Então, nós temos que olhar assim mais abrangente e reconhecer como Deus toca o ser humano. Então, ninguém está fora desta presença divina. Ninguém está fora. É muita gente que recusa, há muita gente que está alheia, há muita gente que não está desperta para esta presença de Deus. Mas Ele está. Não é pelo facto das pessoas pensarem que querem ter a vida que entendem que Deus deixa estar com elas. O drama, como alguém dizia, é a pessoa estar a fazer o que faz sem reconhecer que Deus está a chorar ao seu lado, que Deus está-se a sentir magoado ao seu lado, porque é Pai. E é Pai de todo o crente, e é Pai de toda a criatura, é Pai para todo o ser. É Pai. E por isso Ele não deixa de sofrer com aquele que, no fundo, não se abre ao seu amor e não acolhe conscientemente esse mesmo amor. Por isso também nós devemos, na tal construção do reino de Deus, que o Espírito está a construir, que nós também tenhamos este sentido de universalidade. Então, às vezes podemos perguntar-nos, então, qual é a nossa missão? Então, qual é a nossa... A gente tem muita coisa, como é que nos distinguimos? Sem dúvida. Sem dúvida. Sabendo nós que Deus toca o coração de toda a criatura, temos por dever anunciar, testemunhar, para que se revele na pessoa
a liberdade que Deus quer ter para com ela, para que se revele esse amor consciente, para que a pessoa viva em comunhão com Deus e viva em comunhão com os seus irmãos. É curioso, e já agora esta interpelação, procuremos ler, reler, meditar esta última encíclica do Papa Francisco, onde o título é este mesmo, Todos Irmãos, construir uma cultura, uma civilização de amigos, uma sociedade de amigos, de amizade, para depois então reconhecermos como tudo o que devemos fazer, a todos os níveis, tem que estar alicerçado e tem que estar iluminado por esta realidade de uma sociedade que tem a consciência que somos autenticamente irmãos uns dos outros. E o Papa abre este horizonte, ele diz, eu faço isto como crente, naturalmente. Eu estou a dar esta palavra como alguém que reconhece a presença de Deus em Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo na sua igreja e através da sua igreja no mundo. Mas eu faço como serviço a toda a humanidade, apelando a todos para que esta realidade se realize, se concretize. Estamos a ter os mesmos termos. É a construção do reino de Deus. A construção do reino de Deus. É reconhecer que Deus não exclui ninguém, que Deus chama a todos e que quer que nós, como sinal evidente, como comunidade, não nos esqueçamos. Nós podemos fazer muito individualmente, podemos fazer muito pessoalmente e devemos fazê-lo. E também não o fazemos comunitariamente, senão cada um pessoalmente não se colocar nesta tarefa de transformação pessoal e de uma união e comunhão com Jesus Cristo. Não o fazemos, mas nunca o faremos fora da comunidade. É a comunidade cristã que é sinal visível da realidade deste reino novo que Jesus Cristo quer edificar no meio do mundo. Pois que o Senhor neste dia, e termino olhando para as intenções deste dia, deste domingo, que neste dia é Dia Mundial das Missões. Missão é isto. A partir de nós, a partir da nossa família, a partir do nosso trabalho, a partir do nosso contexto de vizinhança, a partir, naturalmente, de outros contextos que o Senhor nos chama, que nós sejamos missionários. Eis-me aqui, podeis enviar-me. Podeis contar comigo para testemunhar a boa notícia que é Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que nós nos empenhemos numa obra extraordinária e importante, que é a catequese e que é a formação cristã. A nossa Diocese está empenhadíssima, não só que sejamos comunidades renovadas, comunidades em caminhada sinodal, todos em conjunto, já aqui temos falado, mas para isso é preciso uma formação que ajude a que todos os cristãos reconheçam o dom de Deus que está em si. Formação. Por isso é a catequese e é toda a formação ao longo da vida. Vamos implorar, nesta semana dedicada à formação cristã, que o Senhor a todos nos anime e que todos sejamos obreiros desta mesma formação. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados
e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, a exemplo do apóstolo São Paulo, oremos nós também ao Pai Celeste, pela Igreja e por todos os homens deste mundo, dizendo numa só voz: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, pelas que vivem em países de missão e pelos seus bispos, presbíteros e missionários, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que estão constituídos em autoridade, pelos que dão a César o que é de César e pelos que dão a Deus o que é de Deus, oremos. Pelos homens e mulheres mais infelizes, pelos que sofrem a ditadura e a opressão e por aqueles que vivem sem direitos, oremos. Pelas missões de todo o mundo, pelas religiosas e irmãos leigos que as servem e pelos cristãos que por elas oram sem desânimo, oremos. Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança e pelos que praticam com alegria a caridade, oremos. Senhor Deus do Universo, que acolheis as orações e ações de graças daqueles que se reúnem em igreja, e escutai os anseios do coração e as súplicas que vos apresentamos com toda a confiança. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos. Vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Só Ele fez grandes maravilhas. Fez o céu com sabedoria. Estendeu a terra sobre as Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, dia 20, reúne o Conselho Pastoral da Sé, no Centro Pastoral Paroquial, destinado aos delegados ou representantes dos serviços e dos vários lugares da Paróquia da Sé. É uma reunião muito importante, que todos os convocados estejam presentes, terça-feira às 20 horas. Na quarta-feira, como é habitual, ensaia aqui neste lugar o nosso coro. E na quinta-feira reúne a Conferência Vicentina no Centro Pastoral Paroquial pelas 17h30. Na próxima sexta-feira ocorre o centenário do nascimento do nosso paroquiano Armando Amaral, felizmente residente na Rua de Jesus. E também será a visita do parco aos doentes da Sé, da Zona C, a partir das 14 horas. Recordo que o Sr. Armando Amaral é nosso paroquiano, está ativo, é dos primeiros ministros extraordinários da Comunhão dos anos 70, a seguir ao Concílio Vaticano II, e aqui desempenhou esse ministério, primeiro na Matriz da Horta e depois aqui na Paróquia da Sé de Angra. De maneira que sexta-feira, às 9h30, vamos oferecer a missa da ação de graças pela intenção e pela vida do Sr. Armando Amaral, que continua a escrever e que tem o seu propósito de lançar o seu último livro no dia dos seus anos, sobre os seus escritos ou sua memória. De maneira que é uma riqueza para nós podermos dar graças a Deus no dia dos 100 anos deste nosso ilustre paroquiano. Também na próxima sexta-feira decorre a abertura do ano cursilista, isto é, para quem já fez um curso de cristandade, deve encontrar-se na Igreja de Santa Luzia, aqui de Angra, sexta-feira pelas 20h30. No próximo sábado vamos celebrar a festa do perdão para os grupos de 4º ano da catequese e suas famílias. Digo para os grupos, porque se destina ao grupo paroquial de São Salvador e também ao grupo de catequese do Colégio de São Gonçalo desse ano. A festa de perdão será celebrada aqui na Igreja da Sé, no próximo sábado, pelas 17h. No próximo domingo, dia 25, na celebração das 18h, teremos a bênção dos alunos com os seus trajes do 2º ano dos 5 cursos da Universidade dos Açores, no campus de Angra. Serve esta celebração também de alguma maneira para marcar o ano académico universitário aqui na nossa cidade e a pedido dos próprios estudantes para a bênção deles e dos seus trajes. Naturalmente toda a comunidade universitária está convidada aqui a estar presente neste momento importante da vida dos estudantes destes 5 cursos da nossa universidade. Recordo também que, em conformidade com a legislação, a hora na região autónoma dos Açores será atrasada 60 minutos à 1h do tempo legal do dia 25 de outubro, ou seja, na noite do próximo sábado para domingo.
por isso não há alterações de horários nas nossas celebrações, mas devemos respeitar já esta mudança de hora, quer para as celebrações, quer também para o ato eleitoral que decorre no próximo domingo, aqui na nossa freguesia, na Escola Infante Henrique, ao Alto das Covas, precisamente já pela hora de inverno, entre as 8 da manhã e as 7 da tarde, bem como também para quem já solicitou, hoje é possível cumprir esse dever na Câmara Municipal aqui em Angra até às 7 horas. Lembrar, como já foi dito a semana passada, que agora as pessoas estão convidadas a participar na inauguração de 2 exposições, uma temporária por ocasião dos 450 anos do lançamento da primeira pedra para a construção desta catedral na Capela de Santo Estevão e outra permanente que dará corpo em 4 salas ao Tesouro da Sé. É de alguma maneira uma possibilidade das pessoas verem as nossas reservas que temos guardadas ao longo de cerca de 500 anos e que algumas serão expostas nestas 2 exposições que vamos agora mesmo inaugurar. De maneira que as pessoas, depois da bênção, que queiram ver as exposições, devem dirigir-se à Capela de Santo Estevão e dali à sacristia e da sacristia ao resto do tesouro. Obrigado. Aproveitando o final da nossa Eucaristia, aproveitando os órgãos de comunicação social, eu gostaria de lançar um apelo, quase que seria escusado, porque penso que já temos uma cultura democrática capaz de reconhecer o nosso dever de votar. Mas nunca é demais. E por isso eu quero lançar este apelo à consciência de todos nós, porque é um dever cívico, um dever, obrigação interior forte de todos, mas mesmo todos, no dia 25, como sabeis, devemos votar nas votações, ou seja, nas eleições para a Assembleia Regional, de onde sairá depois também o Governo Regional. Por isso, ninguém fica em casa e ninguém se desculpe, seja por que for, para não ir precisamente votar. É um dever de todos nós. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Convocados pelo Senhor, obedientes ao seu chamamento, cada um de nós vá agora da Eucaristia dizendo: eis-me aqui, Senhor, podeis enviar-me. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.